Boa noite, família Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e permaneça em nossos corações. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos. Agradecidos por essa assistência espiritual que se faz presente, nós pedimos a permissão para darmos início à reunião da noite de hoje. Saudamos também nossos queridos irmãos que estão conectados através do canal do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. E para darmos início à nossa reunião desse dia 22 de maio de 2023, nós convidamos o nosso irmão Renato Bertoldi para fazer a leitura da mensagem e a prece inicial. Boa noite, irmãos e irmãs em Jesus. Que a paz do Divino Mestre se faça presente em nossos corações. Filhos, honrem vossos pais. Pais, honrem vossos filhos. O próximo, mais próximo, são os nossos deveres urgentes. E por dever, compreendam sempre amar, servir, perdoar. Amar, servir, ser perdoado. Que cada um de vós, filhos amados, tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possam perceber uma vez mais a vinda do Cristo Jesus, que fala a cada coração do grande banquete que espera por aqueles que já despertaram para a luz interior. Que possam ser no seio familiar a luz que acalanta e que acalenta, que possam ser a figura de amorosidade e de paz. Ah, amados, quantas e quantas dissensões, brigas, desuniões, ódios, contendas por ações tão pequenas, mas que têm oposição no ego grandioso. Desvistam-se desse ego e busquem no imo da alma amar, servir, perdoar, ser perdoado. Avante sempre, pela seara do Cristo Jesus, o caminho da bondade e da luz. Após essa linda mensagem, vamos elevar nosso pensamento ao alto, rogar pela espiritualidade amiga que nos assiste aqui nesse centro, que possam também iluminar nossos lares, que possa iluminar nossa irmã Fabiana, palestrante da noite, que nos instrui a respeito dos ensinamentos do Espiritismo. Esses ensinamentos que nos trazem o que a mensagem nos disse: amar, perdoar, ser perdoado. Tudo através de amar, servir, e contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a vaidade, que possamos ter essa luz divina que nos ilumina através dos anseios do Cristo, para que um dia possamos chegar à perfeição. Que Jesus nos abençoe. E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje nós estudaremos a respeito de Adão e Eva na visão espírita. Esse tema, alguns dias atrás, né, Fabiana, surgiu aqui entre as perguntas que constavam no Pinga Fogo, né? Então, é muito bom que agora venha numa forma de palestra muito mais esclarecedora, muito mais detalhada. E quem vai nos auxiliar nesse entendimento, segundo a visão espírita, é a nossa querida irmã Fabiana Manhães. Fabiana, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos.
Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Esse tema Adão e Eva, ele é muito interessante porque, de uma forma geral, ele é tratado com muito fanatismo. Por um lado, muitas religiões se apegam à letra e querem passar ensinamentos que são destituídos de razão. Querem passar ensinamentos que a lógica não concebe. E, por outro lado, nós temos aqueles que ridicularizam essa Gênesis, que é o primeiro livro bíblico, ridicularizam as imagens, o conteúdo. E vem a doutrina espírita e nos traz esclarecimentos. Allan Kardec, ele coloca ali no capítulo 12 do livro A Gênese, que nesse Gênesis bíblico, nós temos ali um conteúdo filosófico da mais alta profundidade. Só que nós temos que compreender que, assim como nós temos nas fábulas algo pedagógico, quem aqui nunca utilizou das fábulas para ensinar as crianças, e mesmo nós adultos? Será que alguém hoje fala, mas a cobra conversa, a raposa conversa? A gente sabe que não, que ali tem um ensinamento o quê? Moral, é uma alegoria. E os espíritos nos falam justamente da Gênesis, principalmente essa Gênesis mosaica, em que ela nos traz verdades, nos traz ensinamentos muito importantes. E para a gente já adentrar na história, é bom que todo mundo possa ler ali, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3 da Gênesis na Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, tiver a Gênesis espírita, está no capítulo 12, para que leiam os pormenores. A gente vai contar a história, né? E não tem esses pormenores ali todos. Mas o que é interessante? Ali no capítulo 2, o Senhor, ele já começa a citar que construiu um jardim cheio de árvores, um jardim de delícias. E essas árvores lindas tinham frutos comestíveis. E ele colocou ali o homem. E ele então coloca ali o homem e vai dizer que ele podia comer de todos os frutos daquele paraíso, menos do fruto da vida, da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal. Mas que o da ciência do bem e do mal, que é o que ele coloca ênfase, se ele comesse, ele morreria. Então, ali no capítulo 2, de uma forma resumida, nós temos então Adão sendo advertido por Deus que ele não poderia se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui, dando um salto, e às vezes também indo para trás, porque quando a gente tem a Eva foi feita da costela de Adão. Todo mundo acha graça disso, não é? As mulheres ficam irritadas, né? Não precisa ficar irritada, não. O que acontece? Quando a gente pega a tradução hebraica, quando você fala que algo é tirado de outro, você está falando que ele é exatamente igual ao outro. Então, podia tirar o pedaço que fosse de Adão, que o que está dizendo ali é que o homem e a mulher são iguais. Então, aqui no capítulo 3, a gente já tem Adão, já tem Eva, que ele vai dar o nome Eva depois, não é agora, mas a gente já sabe o nome, né? E ali, o que acontece? Vem a serpente. E a serpente, então, vai perguntar para Eva, nossa, por que Deus não deixa vocês comerem de todas as árvores? Vocês estão vendo aqui um venenozinho? Ela foi direta, por que você não pode comer dessa árvore? Ela fez isso? Aqui a gente vê o ardil. Nossa, mas vocês não podem comer de todas as árvores? E a Eva, o que ela vai falar? Que sim, que eles podem comer desses frutos. Que somente o fruto da ciência do bem e do mal que eles não podem comer, porque senão eles irão morrer. E a serpente então vai dizer que nada, não morre. E a serpente está certa, a gente é imortal, né? E ela fala, não morre. Sabe o que acontece? Vou te falar. Se você comer desse fruto, as suas vistas vão se abrir.
e você vai ter todo o entendimento. E aí, o que a Eva pensa? Nossa, né? Eu vou comer isso, né? Olha a gente caindo em tentação. E ela, então, pega o fruto e oferece para Adão. Não é maçã, não, é o fruto. Depois a gente vai ver porque que não é a maçã. Então, ele oferece ali o fruto, ela oferece para o Adão come, Eva também come. E aí, quando é de tarde, eles ouvem a voz de Deus ali no paraíso. O que eles fazem? Se escondem. Estavam com vergonha. E Deus então chama Adão. Adão, cadê você? Como se ele não soubesse. Adão chega ali, ele fala, por que vocês estão se escondendo? E ele então vai dizer que eles estavam nus, por isso se esconderam. E o Senhor vai falar, você sabe que está nu, porque você comeu da árvore, você comeu o fruto proibido. E é interessante que nesse momento ele vai perguntar por que Adão comeu. O que ele vai responder? Foi a Eva, culpa da Eva, a Eva que me deu, ela que veio com esse negócio, né? E Deus então vai questionar a Eva, por que você comeu? Ah, culpa da serpente. A serpente veio com a conversa e eu errei, né? Comi o fruto. E aí vem o chamado castigo divino. E aqui a gente, né, fala castigo entre aspas, porque se a gente prestar atenção, o que Deus vai falar para eles? Ele vai falar para a serpente que porque ela havia desobedecido, então que agora ela rastejaria o ventre pela terra. Vocês já viram serpente com perna? Então, a gente fica pensando, que castigo é esse? Que a serpente vai fazer exatamente aquilo que ela faz. Disse para Adão que a partir daquele momento, ele só se alimentaria da terra com o suor da sua face. Trabalho braçal. Tem algo aqui também que é estranho? Não. E para Eva, essa é mais difícil. O castigo para a gente foi mais difícil. Que ela pariria com dor. E então, Deus expulsa Adão e Eva ali do paraíso, mas ele faz uma advertência, que quando eles pudessem, eles voltariam, porque vieram do pó e do pó retornariam. E ele então vai colocar anjos com espadas de fogo, protegendo não mais a árvore da ciência, porque essa eles já comeram o fruto, mas a árvore da vida. Então, ali no paraíso, tem anjos como sentinelas armados, para que Adão e Eva não possam retornar a esse paraíso. Então, para a gente entender essa história, nós resolvemos pegar cada símbolo do que traz a Gênesis, para que a gente possa entender algo que a gente vai ficar fascinado. Então, quando a gente fala em Adão, Adão é tido como o primeiro homem, e dele teria, né, dele, de Eva, toda a humanidade. Mas não é isso que nós encontramos nas questões 50 e 51 de O Livro dos Espíritos, e também não é isso que nós encontramos na ciência. Quando a gente fala ciência aqui, nós estamos falando de arqueologia, paleontologia, genética, linguística, o estudo das culturas. Nós estamos falando de uma gama de conhecimentos científicos. Então, o que é falado para nós é que há mais de 5 bilhões de anos, alguns falam em 8 bilhões de anos atrás, nós aqui a gente está falando não do princípio inteligente, estamos falando da nossa fase de humanização. Então, que a gente tem um ancestral em comum nos macacos antropomórficos. E isso vai de milhões. Então, quando a gente pega Adão, Adão teria surgido 1000 anos antes de Cristo. Aí a gente já não tem mais essa cronologia. Por quê? Porque, na realidade, Adão é uma figura. A raça adâmica representa um povo, vamos dizer assim, que chega à Terra, reencarna. Como é que eles vieram? Reencarnaram. Um povo mais civilizado, mais inteligente, mais dotado de arte, de cultura, mas aqui eles encontram quem? Aqui também haviam seres humanos. Aquela época a Terra era um mundo primitivo.
Então, seres humanos nativos, aqueles que estão saindo das mãos do Criador, muito perto da animalidade. Então, vão encontrar os povos, e aí são ditos povos primitivos, nativos, por quê? Porque a raça adâmica, ela veio degradada de um outro planeta. Então, um planeta que estava numa transição planetária, e como eles desobedeceram, preferiram o mal, eles foram degradados. Vieram reencarnar em expiação na Terra, e também com uma missão de dar, como se diz, né, um upgrade na evolução daqueles que aqui estavam. Então, essa visão de Adão nos dá a visão não só da terra primitiva, mas da terra primitiva em transição para se tornar um mundo de expiações e provas, como a gente vai ver muito lentamente. O que a gente pode entender? A gente não vai voltar nos unicelulares, mas quando a gente pega essa raça de macacos ali, antropomórficos, eles vão se dividir em dois grupos, os chimpanzés e o Homo sapiens, que vai se desenvolver ali na África. Por isso que a gente fala que a África é o quê? Berço da humanidade. Então, né, só fazendo aqui um resumo muito rápido, a gente tem a evolução ali dos pré-australípodes, depois dos australípodes, a gente vai tendo aqui bípedes, depois os bípedes já eretos, aí a gente tem o Homo erectus, que aqui ele já tem os dentes, a arcada dentária muito próxima da nossa, aí a gente dá um salto para o homem de Neandertal, que o que é interessante nesse homem de Neandertal? Ali no Homo erectus, a gente já tem os utensílios com peles, com ossos, mas no de Neandertal, eles já começam a se comunicar, a se organizar socialmente e tem até mesmo as oferendas quando tem os seus mortos, nessa percepção já da divindade. Então, o que a gente tem que entender dessa simbologia de Adão? Então, são espíritos que têm uma evolução maior, são espíritos mais civilizados que vêm degradados desses planetas que são o quê? A Terra, planetas superiores. E vêm, então, espiar aqui na Terra. Ali no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há várias moradas na casa do Pai, ali tem uma mensagem de Santo Agostinho falando para nós dos mundos de expiações e provas. É interessante que ele já começa assim, o que eu vou falar do mundo de expiações e provas que vocês não sabem? E aí a gente lê lá e vê que não sabe nada, né? A gente fala, não sabia nada disso. Porque ele vai deixar muito claro que esse povo nativo, está ali em Santo Agostinho, ele é aquele povo que começa nesse desenvolvimento dessa terra primitiva. Mas que nós, a terra em si, é um mundo de expiações e provas muito interessante. Porque aqui serve de exílio. Por isso que muitas vezes a gente fala que aqui é uma cadeia, que a gente vai ficar preso até pagar o último ceitil. Então, aqui, esses exilados vêm nessas expiações. Então, quando a gente falar de Adão, não é um ser humano que deu ali origem a toda a humanidade. Principalmente que a gente não vai entrar em Caim e Abel, que foi para Nod, ali encontrou a mulher. A gente fala, mas onde que era isso, né? Encontrou os nativos, vamos dizer assim. De Adão, a gente vai para a árvore da vida. O que é essa árvore da vida tão protegida? É o conhecimento espiritual. É o conhecimento do nosso objetivo. Que objetivo? Alcançar a supremacia intelecto-moral. É essa vida eterna, a vida em abundância. Então, nós estamos aqui nessa jornada evolutiva para alcançarmos esse conhecimento e essa moralidade. Aí, viveremos o quê? Eternamente, mas também espiritualmente falando. Então, a árvore da vida, ela vai fazer alusão ao espiritual. A árvore da ciência, essa é muito interessante, porque quando a gente fala ciência do bem e do mal, o que nós estamos fazendo aqui?
Nós estamos tendo tentações? Alguém sofre tentação ou vocês já estão tranquilos? Né? Sempre vamos escolhendo o bem, né? É para a gente discernir entre o bem e o mal. Então, essa árvore, ela faz alusão à nossa consciência. Porque o que a gente não pode? Por que a gente não pode comer aquele fruto? O que é proibido? Nós desobedecermos a lei de Deus. Por quê? Porque Deus vai ficar bravo? Não. Porque o que o Pai quer é que a gente seja feliz. Se a gente desobedece, o que a gente vai fazer? A gente vai ter consequências dolorosas, sofrimento. Então, aqui, quando fala nesse discernimento, é interessante, por quê? Porque a gente só vai ser responsável à medida que a gente puder usar o quê? O livre-arbítrio. Quando a gente está ali nos mundos primitivos, que a gente vai desenvolver a inteligência, é a inteligência do conhecimento de si mesmo. Pensamos, logo existimos. A gente já tem agora esse sentimento de existência. E aí, quando somos dotados de razão, essa razão nos permite escolhermos por essa liberdade, mas também sermos o quê? Responsáveis. E é justamente essa responsabilidade, essa razão, que vai nos norteando ao progresso agora moral. Então, nada dá saltos, mesmo o livre-arbítrio. A gente vai aprendendo a utilizar esse livre-arbítrio à medida que a gente pode ser o quê? Responsabilizado. Então, aqui o que é interessante? Que esse fruto proibido é justamente o uso do livre-arbítrio. Essa desobediência em si, o que acarreta para nós? Jesus falava a cada um segundo as suas obras. Então, vamos voltar lá em Adão e Eva. Quando eles caem ali, né, todo mundo cai em tentação. Desobedece à lei de Deus. Quando a gente desobedece a essa lei, o que significa? Quando a gente escolhe pelo mal, pelo desamor, por essa, vamos dizer assim, maledicência, inveja, ciúme. Quando a gente escolhe, a gente está desobedecendo essa lei. Então, que lei? Lei de causa e efeito. Então, esse fruto vai ser muito representado pelos nossos vícios, pelo nosso apego à matéria, o ter, nos distanciando daquela árvore da vida, do conhecimento espiritual. Então, nós estamos muitas vezes aqui buscando esse ter, buscando sermos melhores uns que os outros. Quando, na realidade, nós somos todos o quê? Irmãos, somos iguais, com a mesma destinação, viemos do mesmo ponto. E aqui, Allan Kardec, para a gente não deixar de falar, o que é interessante? Quando ele fala desse fruto como a maçã é símbolo do quê? Até a maçã do amor, mas é do esse amor, não, do sexo, a tentação. Então, o que aconteceu? Quando falou que essa maçã está atrelada ao sexo, quantos séculos a gente ficou apegado a essa imagem de que o sexo é o quê? Algo sujo, proibido. E aqui Kardec, gente, é muito interessante o que ele vai comentar. Então, vamos pensar que Deus fez Adão e Eva para ficar ali no paraíso e não poderia comer o fruto do sexo. Então, todos nós, a humanidade, a gente é fruto da criação de Deus? Não, da desobediência de Adão e Eva. Então, a gente começa a ver, tem lógica nisso? Não. Então, o que é esse fruto proibido? São as nossas más tendências. À medida que a gente vai conhecendo a solidariedade, a fraternidade, a humildade, a misericórdia, e vamos ainda escolhendo pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, por prejudicarmos os nossos irmãos, nessa desobediência, tem como a gente passar para mundos melhores? Quando Jesus fala várias moradas na casa do Pai, é como se tivesse um anjo lá com a espada de fogo. A gente vai ver isso mais tarde para a gente não colocar para frente. O que isso significa?
que quando as nossas escolhas não vão de encontro à nossa o quê? Consciência. Porque se a gente for falar, mas quem não conhece o cristianismo, como é que vai escolher certo? Quem não conhece as verdades da filosofia? Não. Qual que é a verdade? Da consciência. Nós temos a todo instante essa busca. Porque nós temos a sensação, todas as vezes que a gente faz o bem, qual que é a nossa sensação? A gente fica sem dormir porque fez bem? Nossa, estou conseguindo dormir, estou fazendo tanta caridade, gente, consigo dormir mais, né? E quando a gente faz o mal, que a gente prejudica, a gente dorme tranquilo, né? Não. Então, essa consciência, ela vai dando o quê? Vai dando essas diretrizes. E aí a gente pensa, não, mas a gente gosta de comer esse fruto proibido, né? Gostava, porque agora a gente vai aprendendo. Quanto mais conhecimento, a gente também tem mais o quê? Tem mais condições de escolher. Então, a gente vai escolhendo bem melhor. Depois desse fruto proibido, nós temos a morte. A morte também é interessante. Por que não pode comer esse fruto? A gente comeu, né? Se a gente for pensar que é desobedecer à lei de Deus, alguém morreu? Você fala, a gente já encarnou e desencarnou. Mas essa morte é física? É uma morte moral. Ou seja, quando eu desobedeço à lei de Deus e pratico o mal, seja o mal que for, eu contraio um débito com Deus, contraio um débito com essa lei. E a consequência, ela muitas vezes vai ser o quê? Dolorosa. Dolorosa no sentido também da gente permanecer nos mundos inferiores. Nos é vedado esses mundos superiores, onde a gente vai desfrutando também esse bem, essa solidariedade. Então, essa morte, para a gente entender bem, o que é interessante? A gente lembrar da parábola do filho pródigo. A gente vai, nosso tempo está correndo, a gente vai resumir bastante, mas todo mundo lembra que tinha ali um pai, um senhor ali, de grandes terras, tinha 2 filhos, e um dos filhos, o caçula, ele pede a metade dele da herança. Era rebelde? Está igual Eva e Adão, rebelde. Por quê? Porque a herança, geralmente, a gente ganha quando a pessoa morre. Ele nem tinha morrido, mas ele fala para o pai dele que ele queria metade da herança. O pai dá. E esse jovem, então, sai pelo mundo, gastando essa fortuna. E a fortuna, diz que dinheiro não aguenta desaforo, acabou. Quando acaba o dinheiro, ele tenta ali, por orgulho, se virar sem o pai. Só que ele começa a trabalhar e ele percebe que onde ele trabalha, ele tinha que comer o resto dos porcos. Então, ali ele lembra do pai dele, porque lá na fazenda do pai dele, os trabalhadores eram tratados com dignidade. Ele estava ali, se a gente pensar, né, que o porco já come o resto e ele come o resto dos porcos, vem a humilhação. Essa é a dor da morte, a dor moral. E ele arrepende. O que ele faz? Ele retorna à casa do pai. E ele vai ali pedir um emprego. Ele nem vai pedir para fazer mais parte ali da família. E aí, quando ele está chegando, o que é bonito? É essa parte que a gente quer dizer. Quando o pai o vê, o pai corre até ele, abraça, tira o anel, coloca no dedo, calça a sandália, vai dar ali uma festa. O que ele fala? Esse meu filho era morto e reviveu. Todas as vezes que nós estamos nessa desobediência ao Pai, cultivando o ódio, cultivando inimigos, cultivando esses interesses, esse apego arraigado à matéria, nós estamos mortos. Nós não podemos fazer parte o quê? Desse paraíso. E aí, o mais interessante também é a serpente. O que a serpente representa? Ela representa a perfídia. Aqui a gente vai perceber aqueles que querem enganar. E a gente pode atirar pedra, ninguém nunca enganou ninguém, são as traições. Uma frase muito interessante que a gente leu na internet é: geralmente a decepção nunca vem dos inimigos. Por quê? Porque vem daquele que muitas vezes está ao seu lado. Que quando você acorda para essa perfídia,
para essa maldade, para essa maledicência, para todo esse envolvimento. E aí a gente faz o quê? A gente faz que nem Eva. Gente, mas foi a serpente, né? Foi a pessoa, tá vendo cá? A pessoa me traiu, fez isso. Pode dar essa desculpa? Poder pode, mas a gente vai ser o quê? Degradado também do paraíso. A cada um segundo as suas obras. Então, quando a gente está diante de todas essas malevolências, vamos dizer assim, é uma oportunidade da gente obedecer à lei de Deus. Fazer o bem. Fazer o bem, o sim, sim, não, não. Então, essa serpente, ela é o símbolo ainda da nossa sociedade hoje. Uma sociedade competitiva. Uma sociedade onde nós buscamos primeiro a nós, aos nossos, e não buscamos essa solidariedade, essa fraternidade. Quando ali eles sentem vergonha, quando a gente, vamos pensar que a gente fez uma coisa muito feia, e a pessoa para quem a gente fez isso descobriu, está sabendo o que a gente aprontou. Quando a gente vê a pessoa, a gente vai lá ou a gente foge? É bom pôr no lugar de Adão e Eva, né? O que a gente sente? A gente sente vergonha, porque se ela não soubesse, a gente tem uma carinha assim, a gente põe um verniz e faz de conta, né? A gente faz de conta que está tudo bem. Nossa, estou sabendo disso, amiga, né? Estou sabendo disso. Mas essa vergonha, ela vai trazer para nós qual o símbolo? Da consciência culpada, da consciência atormentada. E é importante para nós hoje, porque se nós estamos aqui tendo discernimento do bem e do mal, o que é pedido a nós? O conhecimento de si mesmo. Reconhecer o quê? Esses vícios, essas inferioridades, esse mal, para que a gente possa trabalhar, transformar, para que a gente faça dessa vergonha, dessa culpa, não um apego ao passado, em que a gente fique vitimizado, mas para a gente se desvencilhar. É um chamado que Jesus nos faz ao perdoar e também pedir perdão. Ele nos chama a essa misericórdia, não ter vergonha, mas não é um perdão que a gente pede e continua. É essa misericórdia que o Cristo nos ensina de nós nos tornarmos melhores, de termos esse passado como aprendizado, como um professor. Ele é doloroso? Sim. Que a gente aprenda e siga sempre adiante. Esse é o chamado. Porque quando a gente vai colocar aqui os castigos, também são muito interessantes. A gente já falou da serpente, que a gente não vê nada demais, porque a serpente aqui, no mundo de expiações e provas, ela é dessa forma, não é? Se a gente pensar na dor, a dor não é um sinal fisiológico, mesmo no parto? Imagina se a gente não sentisse dor, está andando aí, o menino nasce. Então, para nós, ainda é um sinal. Mas vamos pensar, hoje se uma mulher quiser parir sem dor, ela pode? Alguns anos atrás, antes da anestesia, podia? Não. Mas agora pode, não pode? Então, vamos pensando. Quando fala desse suor braçal, que a gente tem que o trabalho também é lei de Deus. Os espíritos superiores trabalham o quê? Cada vez mais. Só que o trabalho é diferente. O trabalho braçal do trabalho espiritual é bem diferente. Então, vamos pensar. Hoje a gente tem que arrumar a casa, lavar roupa, passar roupa. Mas a gente tem modernidades que nos ajudam, não tem? Tem até tecido, você põe na máquina, nem precisa passar, né? É uma maravilha. Mas vamos pensar aqui na Terra mesmo, há alguns anos. E ó, que não faz tanto ano assim não, que a gente já quarou roupa, né? Passar com ferro ali, a brasa, carvão. Então, qual que é o castigo? Se Deus tivesse feito ali Adão e Eva, ainda primitivos, eles iam entender esse paraíso perdido? Agora, vamos pensar, gente, olha, você vai reencarnar num mundo de expiação e prova, mas antes da energia elétrica. A gente fala, nossa, né? É um paraíso perdido já para nós, não é? Que hoje a gente já tem umas comodidades. Isso a gente está falando só no físico.
Então aqui, quando a gente vê o castigo, não fica claro para nós que é essa degradação, que eles vão para mundos inferiores, mas eles vão retrogradar? Não. Todo o conhecimento e toda a moralidade que eles adquiriram vem com eles, tanto é que vão auxiliar o progresso de mundos inferiores. Eles perdem a condição o quê? De permanecer nesses planetas que estão se transformando, porque serão elementos de perturbação. Serão elementos ali do mal. Então, aqui o chamado para a gente prestar atenção é nesse momento que nós estamos vivenciando. Será que nós aqui podemos desencarnar e já reencarnar em mundos de regeneração? Em mundos felizes? Vamos para o puro já, se fosse assim, né? Para que ficar nessa... Não podemos. O que significa esse anjo com essa espada de fogo? Nós vamos poder, sim, quando houver merecimento. Então, aquela perfeição, o fruto da árvore da vida, é por merecimento nosso. Por isso que se fala que nós somos os artífices da nossa evolução, pela nossa vontade, pelo nosso trabalho, pela nossa jornada, essa caminhada evolutiva. Então, nós seremos sempre barrados, e aí no sentido que não tem anjo ali com a espada, mas nós não temos frequência para reencarnarmos em mundos superiores. Quando a gente pensa como é que espíritos obsessores não entram no centro, é questão de vibração, questão de frequência. A frequência baixa não tem como ela passar pela frequência o quê? Alta. Bondade são frequências altíssimas. A maldade, o ódio são frequências baixas. Hoje a ciência, a gente não vai entrar nisso, mas o que é interessante? Eles falam para nós que a Terra está passando de 7,3 Hz para 50 Hz. Está deixando de ser essa terceira dimensão para ser uma quinta dimensão. Aqui a gente já vai vendo o quê? Essa transição planetária. Nós não estamos vivenciando uma transição planetária? Então, aqui a gente chega em algo importante. Vemos ali, de primitivo para expiações e provas. Adão e Eva é uma história, uma simbologia para aqueles que estavam nesses planetas superiores à Terra e que foram degradados, que aqui estão expiando. Expiando o quê? O orgulho, o apego à matéria, a vaidade, egoísmo, tudo que é contrário a essa lei de Deus. E o que nós estamos experienciando nesse instante, nessa nova transição planetária? Aqui fica um alerta para nós não comermos esse fruto proibido. Ou seja, que a gente escute a voz do Cristo, o ensinamento de Jesus. Quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele nos traz esses ensinamentos que nos tiram dessa consciência atormentada, que nos convidam à felicidade, que está onde? Na simplicidade, na humildade, na mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É aquele convite que está na frase tão linda do Cristo: eu sou o caminho da verdade para a verdade, da vida para a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai estar ao lado do Pai nos mundos celestes, nos mundos puros, sem estar também o quê? Com o coração puro, a pureza de coração, sem se tornar um Cristo, sem se tornar um pacificador. Olha o momento que nós estamos encarnados. Quantas tentações, as contendas, aos ódios. Parece que a gente vê uma divisão no ar, né? Não é nem no ar, né? Ela é bem palpável. O que a gente tem que fazer? Essa introspecção. Se fosse Jesus, qual que é o ensinamento que o Cristo nos dá? Ele nos dá o caminho do mundo de regeneração, onde todos creem em Deus. A gente não está falando de religião.
a gente fala de religiosidade. Porque muitas vezes, quando a gente adentra os templos religiosos, a gente não tira o centro, não. O centro também está dentro desses templos religiosos. A gente, às vezes, percebe que as pessoas se seguram mais. Ah, eu não vou brigar, não vou falar palavrão dentro do centro, não vou ter essa atitude dentro do centro. É isso que conta. É a gente ter a conduta cristã onde quer que nós estejamos. Sobretudo onde a gente é mais tentado, onde a serpente está ali tentando a gente constantemente. Onde que é? Dentro de casa, né? Dentro de casa, às vezes o sapato chega antes que a gente, né? Às vezes a gente lá em casa faz de tudo, chega na rua, a gente veste o quê? Uma persona. Essa persona não adianta. Porque nós seremos julgados por qual tribunal? Da consciência. Não tem como a gente fugir da gente. Não tem como fugir ali do Senhor Deus. Então é interessante que quando a gente lê Adão e Eva na visão espírita, Allan Kardec até fala no item 25 desse capítulo 12 da Gênese. A gente descobre de onde vem, para onde vai, por que sofre. E vamos dizer assim, essa parábola, essa alegoria mostra a grandiosidade do Pai, que nos ama, que jamais vai nos relegar a uma eternidade de mal, de castigo. Vai sempre nos dar o quê? Oportunidade de arrependimento, expiação e reparação. Então, quando a gente pensa nesses espíritos que vão também ser degradados aqui do planeta Terra, é a parábola do joio e do trigo, que nós podemos entendê-la de duas formas. A parábola do joio e do trigo, essa separação do bem e do mal, que nós fazemos intimamente, aí cada um cuida do seu campo. Então, a gente vai tirando esse joio. Mas nós temos também no sentido que generalizado, transição planetária. Esse joio são aqueles que, pelo livre arbítrio, escolheram o quê? Desobedecer à lei. Escolheram pela vingança, pela maldade, pelo ódio, pela perseguição. Então vão queimar. Queimar aonde? Em mundos mais atrasados. Vão expiar nesses mundos mais atrasados. E isso vai servir para quê? Para a sua transformação. Uma vez que arrependam, que expiem e reparem, retornam a esses mundos. Olha que interessante. Esse é o chamado para a gente observar. Ver Adão e Eva com esse significado e nos colocarmos ali no dia a dia. Nessa separação de joio e do trigo que nós já temos o quê? Condições de fazer. Então, para nós finalizarmos, nós gostaríamos que percebêssemos nesse primeiro livro bíblico, Gênesis, como o alto é generoso. Nos traz ensinamentos profundos, que nós só vamos compreender à medida que nós estamos o quê? Preparados. Ali Santo Agostinho nos fala de uma raça, né, de uma etnia exótica, a raça adâmica, que não é que não pertença, que não estavam aqui, que não estavam ali como espíritos ainda primitivos, passando para expiações e provas. São esses que foram expulsos de planetas mais evoluídos. Então vamos pensar, se a gente for esse joio e foi expulso desse paraíso, é como se a gente fosse para uma escola mais difícil, mas a gente vai perder o conhecimento que a gente tem. Então que a gente possa ir também o quê? Com gratidão. Se for para um melhor, é porque é mérito nosso. Se for para um pior, gratidão, porque ali a gente vai ter condição de reparar os nossos erros e dar seguimento a essa nossa evolução. Até o dia que a gente possa aproveitar esse fruto da árvore da vida. Sermos espíritos crísticos, que já comungamos do pensamento do próprio amor, que é Deus nosso Pai.
e que Ele nos abençoe. Fabiana, muito obrigado mais uma vez, que Jesus te abençoe. E esse é um tema tratado com tanta alegoria, com tanto dogma, com tanta dominação, e que a doutrina espírita vem trazer para nós de uma forma bastante raciocinada o esclarecimento, o consolo e o entendimento. Muito bom. Meus irmãos, antes de passarmos aos recados da semana, convidamos os nossos irmãos médios passistas para se dirigirem à sala do passe para a preparação do trabalho. E o nosso primeiro recado da semana é que nós temos uma nova cor, né? Um novo layout, diríamos assim, da nossa camiseta do Centro Espírita Semeador. Então, principalmente os irmãos trabalhadores que estão à frente aí dos trabalhos, a casa sempre recomenda, né, que essa camiseta seja utilizada em nossos trabalhos. Então, está disponível. Nós temos 80 unidades que quem quiser adquirir, o Leone estará próximo ao portão de saída, né? Justamente disponibilizando a vocês que tiverem interesse em adquirir. O valor é R$50 e claro que também a venda dessa camiseta subsidia a manutenção da nossa casa e dos nossos trabalhos. O último recado é que no próximo sábado nós teremos a Pizza do Bem e que também hoje a equipe estará anotando os pedidos daqueles que tiverem interesse em já deixar seus pedidos nominais. Então, também próximo ao portão de saída, para não tumultuarmos ali a saída do passe, né, e não atrapalharmos o trabalho do passe. Então, nós deixamos aqui também o pedido aos trabalhadores da pizza, que a partir das 8h30 no sábado nós estaremos aqui já reunidos. Contamos com a participação de todos. E aqueles que ainda não vieram em trabalhos anteriores e tenham a disponibilidade e interesse, fica aqui também o nosso convite. Não precisa, né, ser pizzaiolo, basta trazer um avental e muito amor e dedicação no coração para que a gente faça esse trabalho da melhor maneira possível. Então é mais um trabalho oferecido pela nossa casa, é um tratamento espiritual, e o fato de estarmos aqui, com certeza, nós estamos amparados pela espiritualidade superior. Então fica aqui o nosso convite. O valor da pizza se mantém em R$40, né, Fabiana? Por enquanto a gente tem conseguido manter esse valor, apesar da alta nos preços aí dos insumos, mas a gente vem se mantendo aí para nós realmente não subirmos o preço. Então, a equipe da pizza tem trabalhado muito a questão do custo para a gente manter esse preço. Então, aqueles que tiverem condições de adquirir, desde já também nós agradecemos a todos. Chegamos ao final de mais uma reunião, agradecendo pela oportunidade mais uma vez, pela assistência que aqui recebemos. Desejamos uma excelente semana abençoada a todos vocês, um excelente retorno aos seus lares. Nós convidamos a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus. Então vamos nesse instante unir os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e vibrarmos por este planeta que Jesus governa, pelo seu chamado a cada um de nós, que possamos todos transformarmos em seres bondosos, irmos de encontro ao Pai. Rogamos a Ti, Senhor, a magnetização das águas,
que sejam transformadas no bálsamo salutar e nos preparando para o tratamento espiritual através do passe. Convidamos a todos para juntos orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que tenhamos uma semana abençoada por Ti, Senhor. Vamos todos em paz. Assim seja.